A paz, queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui novamente para compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero desde já dar as boas-vindas aos nossos irmãos e irmãs e dizer da minha alegria de estar aqui aos domingos, às quartas-feiras, podendo ter esse momento com você para estar compartilhando a palavra do Senhor, que tanto bem faz ao nosso coração. Ora, a palavra de Deus nos conforta, ora, a palavra de Deus nos confronta. Mas tanto o conforto quanto o confronto sempre é para o nosso bem. Mesmo quando a palavra de Deus fala aquilo que nós gostaríamos de ouvir, isso acaba renovando o nosso coração. E quando a palavra de Deus diz ou menciona algo que precisamos trabalhar, é sinal de que a palavra de Deus está nos limpando, como disse Jesus, né? Que nós somos limpos pela palavra. Por isso eu quero dizer da minha alegria de estar compartilhando a palavra aqui. Quero já dar as boas-vindas aos irmãos que já estão entrando, que Deus abençoe a vida de vocês, desejar a vocês aí um restante de domingo na presença do Senhor. Quero lembrar, hoje nós temos um dia especial, hoje é aniversário da nossa irmã Teresa Santana. Então quero aqui, como pastor, dizer da minha alegria de poder orar e agradecer a Deus pela sua vida, irmã Teresa. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Parabéns pelo seu aniversário. A irmã tem sido uma bênção na minha vida, no ministério e na vida daqueles que te conhecem. Meus irmãos, o tema de hoje é um tema bastante importante, porque nós vamos falar sobre as recompensas eternas. Você sabe que aos domingos nós estamos falando ou estamos pregando dentro da série de mensagens recompensas. Aliás, recompensas não, estamos pregando sobre a série de mensagens vivendo sobre a perspectiva da eternidade. E essa é a nossa quarta mensagem. Caminhando para a quinta mensagem, nós teremos a quinta mensagem, então, domingo que vem, encerraremos essa série de mensagens sobre vivendo debaixo da perspectiva da eternidade. Nós dissemos desde o início dessa série que nós temos duas maneiras de viver, ou duas formas de viver nesse mundo. Uma é vivendo baseado apenas na vida aqui. Algumas pessoas costumam viver e construir sua vida apenas pensando neste mundo, apenas pensando nesse tempo. A Bíblia vai chamar essas pessoas de insensatas. Aliás, a Bíblia também vai chamar essas pessoas de as mais miseráveis dentre os homens. Porque a recomendação da palavra de Deus é que a gente não atente só para as coisas que se veem, mas sobretudo para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Então nós temos pessoas que vivem nesse mundo apenas com foco nas coisas deste mundo. São pessoas que vão se arrepender muito por viverem dessa maneira. A Bíblia nos diz que nós devemos viver neste mundo, mas com um olhar na eternidade. Isso não quer dizer que nós vamos nos isolar do mundo e das suas circunstâncias, mas quer dizer que mesmo aqui nesse mundo não vamos nos esquecer de que essa aqui não é a nossa pátria. Nós não estamos em casa, nós não estamos no nosso lar, nós estamos a caminho da nossa casa eterna e certamente o que fazemos aqui vai determinar muita coisa em relação à eternidade. Por isso que essa série de mensagens, vivendo sob a perspectiva da eternidade, nos faz pensar que as nossas ações, os nossos comportamentos, a maneira como vivemos aqui tem desdobramento eterno, tem consequências eternas, e isso é fundamental para a gente entender a vida e perceber que o que a gente vê e o que a gente vive é apenas uma fração da nossa existência, apenas uma parte da nossa jornada, e que a maior parte da nossa jornada, a maior parte da nossa existência é a eternidade, e nós poderemos passá-las com Deus ou ausentes de Deus ou distantes de Deus por toda a eternidade. E como nós já dissemos nas mensagens anteriores, esses juízos, eles são eternos. Significa que as sentenças jamais serão mudadas, jamais serão revistas. Portanto, aqueles que estão perdidos e morrerem perdidos estarão perdidos por toda a eternidade, e aqueles que morrerem salvos estarão salvos, desfrutando da presença de Deus por toda a eternidade. Na primeira mensagem nós falamos sobre a morte não é o fim da linha. Você se lembra, falamos a respeito
de como são as perspectivas das pessoas deste mundo em relação à morte. Se você perdeu essa mensagem, eu te incentivo a ouvi-la. Está no meu canal do YouTube, também aqui no Facebook, você pode procurar e você vai ouvir. A morte não é o fim da linha. A segunda mensagem que pregamos é a respeito da realidade do inferno. E falamos que as pessoas de hoje pintam o inferno de uma maneira muito fantasiosa, muito distante da realidade. E vimos que o inferno é um lugar terrível, um lugar que a Bíblia diz que é um lugar de pranto e ranger de dentes, né? E é um lugar que Deus fez tudo para que a gente não venha, ou para que as pessoas não estejam indo para lá. Ele enviou o seu Filho, morreu na cruz, verteu o seu sangue, para que através da sua redenção, através do seu sangue, você e eu viéssemos a sermos livres desse lugar terrível. E como não bastasse nos livrar de um lugar terrível, a mensagem passada nós falamos da realidade do céu, como é o céu para onde iremos, e falamos sobre as bênçãos e as belezas do lugar maravilhoso que Deus tem preparado para cada um de nós. A mensagem de hoje, eu vou falar sobre recompensas, sobre o tribunal de Cristo e as recompensas eternas. É muito importante a gente perceber, porque algumas pessoas acreditam que apenas o Evangelho de Jesus tem a intenção de nos salvar. Então, há muitos crentes e muitas pessoas que, recebendo Jesus como Salvador, se esquecem de que o início da nossa vida cristã, a entrada no Evangelho, não é só uma questão de salvação ou não, mas nós temos uma missão a cumprir, nós temos um trabalho a realizar. Deus não nos chamou apenas para nos salvar, mas também para sermos instrumentos de salvação na vida de outros. E aquilo que fazemos aqui tem consequências eternas. Então eu quero falar um pouquinho sobre essas recompensas eternas, o galardão de Jesus, com o objetivo de te incentivar a que você trabalhe para o Senhor, como disse Jesus, enquanto é dia, porque a noite logo vem que ninguém pode trabalhar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e nós vamos ler 2 versículos, 2 textos diferentes, e ao longo da mensagem eu vou citar vários textos. Então, se você tiver a oportunidade de ter papel e caneta para que você possa anotar as referências, você vai ter então condições de usufruir e de crescer e de aprender um pouquinho mais a respeito desse assunto tão importante que são as recompensas eternas, tá certo? O primeiro texto que eu quero ler com você se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 10. E o texto diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Eu vou ler de novo, porque esse texto é muito importante para cada um de nós. Pois todos nós, ele não disse alguns de nós, ele não disse algumas pessoas, todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. O outro texto que eu quero te convidar a ler se encontra na carta aos Hebreus, capítulo de número 6, capítulo 6, verso de número 10 também, que diz assim, Hebreus capítulo 6, versículo de número 10. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. Ele não é injusto, não esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram santos e continuam a ajudá-los. Existem outros textos que também é importante, como a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, que diz que nós devemos nos lembrar que na obra do Senhor precisamos ser sempre atuantes, sempre abundantes, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós fazemos para Deus não é vão. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz que prestaremos conta
Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Nós temos diversos textos que falam a respeito de galardão, que falam a respeito de recompensa, que falam a respeito de que o nosso trabalho será recompensado. E quando nós falamos a respeito dessas questões do destino eterno, essas questões que envolvem as recompensas eternas, é possível que algumas pessoas pensem assim, puxa, mas esses temas, essas mensagens são para pessoas mais avançadas no Evangelho, são para pessoas mais experimentadas. Novos convertidos não deveriam ouvir sobre essas coisas. E se você é do tipo que pensa que falar sobre a eternidade, falar sobre as recompensas por vir, falar sobre o tribunal de Cristo, falar sobre as coisas que vão acontecer, são coisas que são para crentes avançados, eu quero te dizer que não é isso que a Bíblia ensina. Porque você vai observar em Hebreus capítulo 6, verso de número 2, que Paulo, ou o autor de Hebreus, nós não sabemos quem é, mas que o autor de Hebreus diz algo interessante, que as questões a respeito de batismo, do juízo eterno, das recompensas eternas, essas questões são questões elementares, são questões básicas. Cada um dos servos de Deus, cada um dos cristãos precisam aprender sobre essas coisas, até porque pensar na eternidade, pensar sobre os destinos e as recompensas eternas nos ajudam a remodar, ou a mudar, ou a remodelar, a reorganizar a nossa agenda aqui. A partir do momento que a gente pensa a respeito da eternidade, isso muda a maneira como a gente lida com a vida, a maneira como a gente lida com as questões aqui. Então é muito importante a gente aprender sobre essas coisas. Além disso, é muito fundamental a gente aprender sobre as recompensas eternas para que no dia do juízo a gente não venha a ser pego de surpresa. Afinal de contas, a Bíblia já tem a intenção de nos mostrar, de nos trazer à tona uma antecipação do que vai acontecer, a fim de que naquele dia, quando estivermos diante de Deus, a gente possa estar preparado, e não só preparado, a Bíblia diz para que a gente possa estar com confiança diante do trono de Deus, tá certo? Então, ditas essas coisas, vamos pensar um pouco a respeito das recompensas eternas, a respeito do tribunal de Cristo e de todas as coisas que estão atreladas a isso e, sobretudo, as características dos galardões que a Bíblia vai nos dizer que são recompensas para o trabalho do cristão. Primeira coisa que eu quero colocar aqui é que, uma vez salvo por Jesus, você já resolveu a questão do onde você vai morar. A cruz de Cristo, a nossa postura em relação à cruz de Cristo, em relação a Jesus, vai definir onde passaremos a eternidade. Portanto, uma vez salvos por Jesus, a gente resolve a questão de onde passaremos a eternidade. É óbvio, passaremos a eternidade com Deus, passaremos a eternidade no céu com Jesus. Mas a maneira como vivemos a vida cristã vai definir como passaremos a eternidade. Não onde, porque isso já foi definido por causa do sacrifício de Jesus, mas como passaremos a eternidade. Em que circunstâncias, em que condições. E se você é do tipo que acredita que todas as pessoas salvas vão receber as mesmas coisas, vão viver e desfrutar do mesmo ambiente, independente do que fizeram, eu tenho uma notícia diferente para você. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o lugar para onde iremos é o mesmo, é o céu. Mas a Bíblia não diz que nós vamos desfrutar da mesma vida ou das mesmas coisas no céu. A Bíblia diz que há diferentes galardões, que há diferentes recompensas guardadas por Deus para cada um de nós. Portanto, não basta apenas a gente receber Jesus como Salvador e acreditar que isso só já basta. Deus nos chamou também para que a gente possa trabalhar pela nossa recompensa eterna. E quando a gente pensa na recompensa eterna, a gente vai observar que existem muitos, não são poucos, muitos textos em que os autores bíblicos, sobretudo Paulo, vai trabalhar essas questões. Paulo diz, correi de tal maneira a fim de alcançar o prêmio. Quando a gente vê no Apocalipse, a Bíblia diz, olha, tome cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Jesus diz, bem-aventurado o servo que for fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Fala a respeito daqueles que receberam os talentos e trabalharam para que esses talentos fossem multiplicados e receberam da parte de Deus
uma palavra de que haveriam de ter recompensas diferenciadas. O tempo todo Jesus está falando sobre galardão, Jesus está falando sobre recompensa, Paulo está falando sobre correr em busca de um prêmio, que é um prêmio superior a qualquer coisa que este mundo nos ensina. Veja que no Novo Testamento, e não só no Novo Testamento, mas a Bíblia como um todo fala a respeito de que nós teremos a possibilidade de ter recompensas no céu, de ter reconhecimento do nosso trabalho. E aqui é importante você lembrar que todos nós fomos chamados por Deus para desempenharmos um chamado específico, uma vocação específica, um ministério específico, e para isso Deus nos deu. Para isso Deus nos deu dons, para isso Deus nos deu oportunidades, Deus nos deu habilidades, Deus nos deu talentos, para que a gente possa desempenhar o nosso trabalho. Mas independente do trabalho que você realiza ou que eu realizo dentro do corpo de Cristo, todos nós temos um objetivo em comum: impactar vidas eternamente, ou impactar vidas para a eternidade. Tanto o trabalho de cada um dos servos do Senhor tem como missão, ainda que sejam trabalhos diferentes, no final das contas, o objetivo desse trabalho é impactar vidas de maneira eterna. Deus nos chamou para impactar vidas eternamente. E também quero lembrar você que quando a Bíblia fala a respeito do tribunal de Cristo, isso nos lembra de que o julgamento, de que vamos prestar contas, não apenas aquelas pessoas que não têm Jesus como Salvador. Existem muitos crentes que acreditam que os únicos que vão ter que prestar contas, que vão estar diante de uma espécie de tribunal, são as pessoas que não receberam Jesus como Salvador. Na verdade, a Bíblia diz que todos prestaremos conta, todos nós estaremos diante de Deus. Cada um de nós vamos prestar conta da nossa vida a Deus. A diferença é em que local vamos prestar essas contas e que tipo de contas vamos prestar. Aqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador terão que prestar contas diante do juízo final, ou no juízo final diante do trono branco. Aquele juízo de Apocalipse capítulo 20, aquele julgamento do trono branco é para aquelas pessoas que estão perdidas, porque a Bíblia diz que serão julgadas apenas pelas suas obras, e aquelas que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Naquele julgamento você não observa ninguém sendo salvo, nenhuma palavra de apreço para aquelas pessoas que estão ali sendo julgadas. Então esse tipo de julgamento é o julgamento de sentença. Essas pessoas que estarão diante do trono branco no juízo final estarão sendo julgadas por conta da sua posição em relação a Cristo. Como nós recebemos Jesus como Salvador, nós não seremos julgados no juízo do trono branco, mas para nós cabe aquilo que Paulo vai dizer aqui nesse texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, que é o que chamamos, ou que ele chama de tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo, a questão não é ser salvo ou não, ter o nome do livro da vida ou não. A questão não será se nós estaremos tendo acesso ao céu ou não. A questão que será levada, a questão que será, ou o assunto que será tema do tribunal de Cristo será as recompensas eternas, o galardão que vamos receber. Então, o que será levado em conta nesse dia é o que nós fizemos. É o nosso trabalho, é aquilo que nós fazemos para Deus, é o que fizemos com o chamado que Deus tem para nós, é o que fizemos com os talentos que Deus nos confiou, se nós os multiplicamos ou se nós os enterramos. E há muitas pessoas que receberam de Deus ministérios, receberam de Deus talentos, receberam de Deus funções e uma missão, mas estão enterrando os seus talentos. O tribunal de Cristo, então, será o lugar onde nós prestaremos conta das nossas palavras, das nossas atitudes também em relação ao corpo, porque a Bíblia diz que nesse julgamento do tribunal de Cristo será levado em conta aquilo que fizemos no corpo, quer seja bom ou quer seja ruim. Então não vai ser só considerado aquilo que a gente fez de bom, as nossas omissões, as nossas falhas, as questões das coisas que deveríamos ter feito. Tudo isso vamos prestar conta no dia do juízo diante de Deus em relação a essas coisas. Então, essa história ou essa ideia de que o crente não vai passar
por uma espécie de tribunal, porque recebeu Jesus como Salvador, não é verdade. Nós estaremos, claro que num tribunal diferente, porque a questão não vai ser salvação eterna, a questão vai ser a recompensa eterna. Ao passo que aquelas pessoas que não têm Jesus como Salvador, elas estarão diante do trono branco, e o juízo sobre elas não será o juízo das recompensas, mas o juízo da punição eterna. E aí é claro que cada um receberá também, segundo as suas obras, o seu grau de malignidade, o seu grau de maldade por aquilo que fez diante do corpo. Portanto, é importante a gente pensar nessas coisas, porque é um assunto muito sério e um assunto que todo crente precisa observar. O que a Bíblia diz a respeito das recompensas? Eu quero lembrar você que a última parábola, ou a última história que Jesus contou antes de ir ao céu foi a parábola dos talentos. E eu quero te lembrar que nessa parábola dos talentos, a Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que traz ou que convida, que chama os seus servos, 3 dos seus servos, e confere a ele, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento. E a Bíblia diz que ele saiu para um lugar distante, mas depois de um tempo ele retorna. E aquele que tinha recebido 5 talentos trabalhou e ofereceu, apresentou, porque chegou o dia da prestação de contas, e aquele que tinha recebido 5 apresentou outros 5 e recebeu da parte de Deus a seguinte palavra, ó, da parte do dono ou do patrão, do senhor ali do trabalho, recebeu a seguinte palavra: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aí, então, você tem o segundo, se apresenta diante dele e diz, é aquele que recebeu 2 e que ele trabalhou para que esses 2 virassem 4 talentos. E recebeu a mesmíssima palavra da parte do Senhor: bem está, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas a Bíblia diz que um terceiro, que era seu servo, chegou e disse para ele, e ele querendo a prestação de contas do talento que recebeu, a Bíblia diz que aquele homem disse: eu sabia que você era severo, que você era duro, e eu tive medo, enterrei o meu talento. E ele recebe da parte de Deus uma reprimenda muito forte, e ainda o fato de que o seu talento, a sua recompensa que deveria ser para ele, foi então dada àquele que trabalhou. E aqui nessa história Jesus deixa ilustrado algo muito importante, que no reino de Deus haverá sim prestação de contas daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Haveremos de prestar contas. Nessa parábola, algumas coisas ficam claras aqui para mim, e que ao longo da minha exposição aqui, eu vou mencionar alguns desses trechos, mas eu quero destacar aqui que cada um dos servos recebeu talentos. Algum recebeu 5, conforme a sua capacidade, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Mas a Bíblia não diz que ninguém ficou sem receber. Isso quer dizer que no reino de Deus, na obra do Senhor, todos nós recebemos talentos, todos nós recebemos uma missão, um chamado, a todos nós Deus confiou uma ferramenta de trabalho. E isso já, desde já e por si só, já é um indício claro de que Deus não chamou ninguém para ser plateia. Deus não chamou ninguém para esquentar os bancos das igrejas. Deus não chamou ninguém para simplesmente existir no reino de Deus, para ser, como algumas pessoas dizem, o crente 3S, sentado, salvo e sossegado. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para trabalhar. A Bíblia diz que o ceifeiro ou o dono da vinha contrata os ceifeiros para que possamos trabalhar. Portanto, cada um de nós recebemos de Deus não só uma ferramenta, mas também uma missão, um chamado. E cabe a cada um de nós entender esse chamado e usar esse talento, usar esse recurso, porque nós haveremos de prestar atenção ou prestar contas desse recurso que Deus nos deu. E aqui eu quero então deixar claro uma coisa importante, que a prestação de contas diante de Deus será em relação não ao que fizemos, mas ao que Ele nos chamou para fazer.
E aqui é muito importante essa distinção e eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Bom, o que a Bíblia fala sobre galardão? O que a Bíblia diz sobre as recompensas eternas? Eu separei 5 características dos galardões que haveremos de receber. O galardão que Deus nos confiou tem pelo menos 5 características dentro da minha ótica limitada, mas eu consegui perceber 5 características desse galardão que Deus nos confiou. A primeira característica é que esse galardão que Deus nos confiou, ele é proporcional ao trabalho que Ele nos chamou a fazer. O galardão, aliás, antes de falar, é bom lembrar o que é o galardão. Talvez algumas pessoas estão me ouvindo não estejam familiarizadas com os termos bíblicos. A palavra galardão significa recompensa. E galardão é o termo que a Bíblia usa para a recompensa eterna, para a recompensa que Deus há de nos dar por conta do nosso trabalho no dia da eternidade ou na eternidade. Então, quando falamos de galardão, nós estamos falando das recompensas eternas. Estamos falando daquela recompensa que Deus há de nos dar pelo nosso trabalho na eternidade. Então, qual é a primeira característica do galardão, segundo a Escritura? É que o galardão é proporcional ao trabalho que Ele nos chamou para fazer. Olha aqui que a Bíblia diz em Apocalipse 22, verso 12: Eis que venho, ou que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 8 diz: cada um receberá seu galardão de acordo com o seu trabalho. A Bíblia, meus irmãos, vai deixar claro que o nosso galardão será proporcional ao nosso trabalho. Mas há algo importante para a gente observar aqui. Algumas pessoas acreditam que o critério que Deus vai avaliar para o galardão é o critério do resultado. A quantidade das obras que nós fazemos, a quantidade de ações que nós fazemos. Mas deixa eu te lembrar que nós não seremos julgados pelo resultado do quanto fizemos, mas nós seremos julgados a partir do que Ele nos chamou para fazer. Você não vai ser cobrado para fazer a mesma coisa que o outro está fazendo. Você será cobrado dentro do que Deus te chamou para fazer, do ministério que Deus te deu, do chamado específico que você tem. Se você é do tipo que fica se comparando com o ministério, você é pastor ou você é líder, e você compara o teu ministério com o ministério de outra pessoa, a Bíblia diz que tal comparação é um comportamento de uma pessoa insensata, porque afinal de contas, a Bíblia não nos ensina a nos comparar com ninguém. A cada um de nós, Deus nos deu um chamado específico. Eu não vou prestar conta ou do que eu fiz semelhante ou diferente de outros pastores. Eu vou prestar conta a Deus do que Ele me chamou para fazer, da missão que Ele me confiou. Portanto, o galardão será proporcional não à quantidade de coisas que eu faço, mas o que Ele me chamou para fazer. E veja que na parábola dos talentos, tanto o que tinha 10 quanto o que tinha 4 recebeu de Deus a mesmíssima palavra, a mesmíssima recompensa. A Bíblia não diz que quem tinha 5 talentos e que recebeu e que granjeou outros 5 e tinha 10 talentos, a Bíblia não diz que esse recebeu uma recompensa maior do que aquele que recebeu 2 e que tinha 4. Isso significa que a quantidade não é tão importante quanto a fidelidade. Deus há de nos julgar não pela quantidade, os números do nosso ministério ou daquilo que fazemos para Deus. Deus há de nos julgar pela fidelidade do nosso ministério. A Bíblia diz, e Paulo vai dizer, que convém que aqueles que se alistam, que aqueles que são soldados, que aqueles que são dispenseiros da obra de Deus ou trabalhadores da obra de Deus, que sejam encontrados fiéis. A fidelidade é aquilo que será cobrado, não o resultado. Existem muitas pessoas que lamentam e ficam pensando, meu Deus, mas tantas pessoas ganham tantas pessoas para Cristo, tem tanta facilidade, tem ministério na televisão, tem outras possibilidades. Meus irmãos, cada um de nós tem um chamado.
Deus não vai cobrar a mesma coisa que Ele cobrou de alguém que Ele concedeu oportunidades, que Ele concedeu talentos diferentes dos nossos. Deus vai cobrar de cada um de nós a fidelidade naquilo que estamos fazendo, naquilo que Deus nos confiou a fazer. Portanto, o galardão será proporcional à fidelidade em usar aquilo que Deus nos confiou, em usar aquilo que temos nas mãos. A pessoa da parábola, aquele que recebeu um talento, talvez ele não levou isso em consideração. Ele pode ter se sentido inferior, ele pode ter se sentido diferente dos outros, porque os outros receberam 5, 2 e ele recebeu apenas 1. Mas se ele com esse 1 tivesse multiplicado, ele haveria de receber de Deus a mesma palavra, a mesma recompensa. Porque para Deus não é a quantidade que fazemos, mas a fidelidade com que fazemos. Isso é muito importante. Portanto, o galardão é proporcional ao trabalho, mas não o trabalho que você quer fazer, não o trabalho que você acha que deve prestar a Deus, ao trabalho que Ele te chamou para fazer. E o que é que Ele nos chamou a fazer? Ele nos chamou a pregar o Evangelho. Esse não é um trabalho específico de uma pessoa ou outra. Essa tarefa de todos nós, compartilhar a palavra de Deus, quer seja com palavras, com testemunho, com a vida. Todos nós temos um ministério. A Bíblia diz que Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Esse ministério é para todos nós. É óbvio que no corpo, na igreja local, dentro do corpo de Cristo, nós vamos ter ministérios específicos. Nós vamos compartilhar a palavra através da música, através da pregação, através da intercessão, de outros ministérios do ensino. Mas Deus nos chamou, como eu disse no início, Deus nos chamou e para cada um de nós Deus deu diferentes dons, diferentes habilidades, mas com a intenção de impactar vidas eternamente, de impactar vidas por toda a eternidade. Essa é a missão de cada um de nós. Portanto, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é que o galardão será proporcional ao trabalho, mas não necessariamente à quantidade do trabalho, mas ao trabalho que Ele nos confiou a fazer. O que é que Deus te chamou para fazer? O que é que Deus confiou você a fazer? O que é que Deus colocou nas suas mãos? É isso que você vai prestar contas. Você não vai prestar contas porque o seu ministério era menor do que o ministério do outro, mas você vai prestar contas se você usou os dons que Deus te deu, se você foi alguém trabalhador, se você foi alguém que se esforçou, alguém que se dedicou àquilo que você faz para Deus. Portanto, é importante observar isso. A segunda característica do galardão, o segundo princípio dos galardões, das recompensas eternas que vamos receber, é que a Bíblia diz que o galardão ele é indescritível, mas ele valerá a pena o esforço. O galardão é indescritível, mas valerá todo o esforço em obtê-lo. Uma das coisas interessantes é que a Bíblia vai dizer, ou a Bíblia vai mencionar diversos tipos de galardão. A Bíblia vai falar de coroa, a Bíblia vai falar de depósito, a Bíblia vai falar de pedrinha branca, a Bíblia vai falar de reinado sobre cidades, a Bíblia vai falar de coroa. Existe uma série de linguagens ou de figuras que a Bíblia usa para descobrir ou para descrever as nossas recompensas. Mas é óbvio, meus irmãos, que todas essas imagens, que todas essas figuras, elas são apenas metáforas. Nós não sabemos como será esse galardão. E eu digo isso porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 18, que as nossas aflições, o trabalho, aquilo que nós fazemos para Deus, não é para comparar com a glória que há de nos ser revelada. Em 1 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios 2, verso 9, a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiu ao coração, são as coisas que Deus preparou, não só em termos de lugar, mas também em termos de recompensa. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que essas recompensas nós não sabemos o que é, mas nós sabemos que vale a pena, porque Paulo vai dizer, por exemplo, correi de tal maneira, de maneira que você alcance o prêmio. A Bíblia vai dizer em Apocalipse para que a gente tome cuidado, para que ninguém roube, para que ninguém tire de nós essa coroa, essa recompensa.
João, em uma das suas cartas, em 2 João, vai dizer para que a gente conserve aquilo que Deus nos deu, para que ninguém nos tire, para que ninguém nos roube. Portanto, fala a respeito de uma coisa que temos que conservar, de uma coisa que temos que lutar por isso e de uma coisa que vale a pena. Existe um versículo que se encontra em Hebreus, capítulo 11, verso 26. Se você está anotando, vale a pena anotar esse verso, Hebreus 11, 26. Esse verso diz que Moisés, baseado nas recompensas e no galardão do porvir, ele rejeitou o luxo do Egito, ele rejeitou ser chamado de filho da filha de Faraó, ele rejeitou todas as possibilidades que ele teria como Faraó no Egito por conta dos galardões ou do galardão que ele avistou na eternidade. Portanto, a gente percebe, meus irmãos, que o que Deus tem preparado para nós não sabemos descrever. Algumas pessoas vão dizer: de que adianta? Eu tenho uma coroa, mas a coroa, quando a Bíblia fala de respeito de coroa, a Bíblia fala de autoridade, a Bíblia fala de posição de honra. Então, necessariamente, quando a Bíblia fala de coroa, não é um objeto, mas quem sabe seja sinônimo de um momento, de algo totalmente diferente. Nós não sabemos como serão esses galardões. Nós sabemos que o galardão será proporcional ao trabalho que ele nos chamou a fazer, isso a gente sabe. A gente não sabe como será, mas a gente sabe que todo esforço valerá a pena. Todo esforço valerá a pena. E quando a Bíblia fala dos galardões, ela usa como incentivo para a vida cristã, como incentivo para trabalhar. Ora, se a Bíblia usa isso como um recurso, como um fator motivador, é porque vale muito a pena nós trabalharmos para Deus, ou trabalharmos para Deus, porque essa recompensa Ele nos vai dar. A terceira característica do galardão é algo muito sério, eu quero chamar a sua atenção. É que o galardão leva em conta não só o que fazemos, mas o coração com que fazemos. E aqui há algo muito importante. Algumas pessoas acreditam que a maneira como Deus avalia as nossas ações, as nossas atitudes, avalia o nosso trabalho, é assim como as pessoas fazem. As pessoas vêm pregando, vêm cantando, vêm fazendo as coisas e imaginam que nós seremos recompensados pelo que fazemos só. Mas a Bíblia diz que naquele grande dia, o coração com que fazemos a obra, a maneira, o que nos motiva a fazer a obra será levado em conta. Aliás, você vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 14, que diz assim, que a obra que permanecer, essa receberá galardão, a obra que permanecer. Isso significa que nós podemos construir coisas, ou através das nossas obras, elas podem ser, como diz a Bíblia, de madeira, feno e palha. Ou as nossas obras, aquilo que nós fazemos para Deus, pode ser de ouro, prata ou pedras preciosas. E aqui envolve não só o que fazemos, mas envolve também o coração que fazemos. A Bíblia vai dizer, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 13, que se nós, ainda que a gente fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que a gente divida metade dos nossos bens e dê aos pobres, ainda que a gente dê ou entregue o nosso corpo para ser queimado, se nós não tivermos amor, se o que nos motiva não for o amor, não for o amor a Deus, o amor às pessoas, pelo contrário, se o que nos motiva for orgulho, se o que nos motiva for o egoísmo, for a inveja ou for qualquer outra coisa, nós perdemos então. Essas obras, elas se tornam obras de madeira, obras de feno, obras de palha. Existem pessoas que estão pregando o Evangelho, mas como diz Paulo, estão pregando o Evangelho por presunção, por orgulho, estão pregando o Evangelho sem a motivação correta, com interesse financeiro, com interesses materiais. Essas pessoas estão fazendo a obra, mas estão construindo obras de madeira, estão construindo obras de palha. E no dia do juízo, quando não só o que fazemos, mas o coração com que fazemos as coisas será julgado por Deus. A Bíblia diz que quando o fogo do Senhor, isso está em 1 Coríntios capítulo 3, do 12 a 15, depois você observa, a Bíblia diz que naquele dia o fogo do Senhor passará pelas obras das nossas mãos e aquilo que nós construímos de madeira, aquilo que construímos de madeira, de feno, de palha, será extinguido. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a sabedoria constrói a casa, edifica a casa,
Mas em Tiago nós temos dois tipos de sabedoria. A sabedoria que vem de cima, que é a sabedoria pura, que é a sabedoria ligada a Deus, e a sabedoria deste mundo. Com a sabedoria deste mundo nós construímos coisas, mas as coisas que construímos, como diz a Bíblia lá em Tiago capítulo 3, que a sabedoria desse mundo é cheia de inveja, é cheia de ambição egoísta. Ou seja, as pessoas almejam fazer coisas para si mesmas, para serem vistas, para serem contempladas. As pessoas que fazem as coisas para Deus para serem vistas, que fazem as coisas para Deus com motivações impuras, essas pessoas estão fazendo obras, mas essas obras são obras de madeira, de feno, de palha. Essas obras não vão resistir no dia do juízo. Por isso que o galardão não leva em conta só o que fazemos, mas o coração com que fazemos. Você tem feito a obra de Deus com que coração? Com que objetivo? Você tem trabalhado para Deus com qual ambição? Com qual propósito? Se você acha que isso não é importante, você não entendeu ainda. E no dia da recompensa eterna, você será julgado não só pelo que você faz, mas também pelo coração com que você faz, a motivação com que você faz. Você vai observar que isso é tão importante, que a Bíblia vai dizer no Antigo Testamento, e Jesus vai repetir isso no Novo Testamento, que não adianta a gente cantar, a gente pregar, a gente fazer as coisas para Deus, oferecer a Deus sacrifícios, se o nosso coração não estiver envolvido nisso. A Bíblia diz, vocês me honram com os lábios, mas o coração está diante de mim. A Bíblia também diz que naquele dia muitas pessoas vão dizer, Senhor, eu preguei no teu nome eu expulsei demônios, eu fiz muita coisa. Mas a Bíblia diz, e eu lhes direi abertamente, eu não os conheço. O coração com que fazemos as coisas faz toda a diferença. E no dia do galardão, da recompensa, nossa motivação, nosso coração será também levado em conta. Não só as nossas ações. O que transforma as nossas ações em ações aceitáveis diante de Deus é o nosso coração, é a motivação com que fazemos as coisas e que as pessoas desconhecem, mas Deus conhece, mas Deus sabe, mas Deus contempla. A quarta característica do galardão que vamos receber de Deus é que esse galardão é imperdível. Escute bem, o galardão que vamos receber de Deus é imperdível. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo 42, que de modo algum perderemos o galardão. De modo algum. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 19, que nós deveríamos construir ou juntar tesouros no céu, porque lá a traça não consome, a ferrugem não consome e os ladrões não minam nem roubam. Ninguém pode tirar de nós a nossa recompensa. Aquilo que fazemos para Deus é creditado na nossa conta e esse galardão ninguém pode tirar de nós. Paulo vai dizer isso em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Quando ele diz, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu depósito, para guardar o meu tesouro, para guardar a minha recompensa até o dia final. Ninguém pode tirar de nós. Aquilo que você faz para Deus, aquilo que você faz para o Senhor, pode não ter o reconhecimento das pessoas, pode não ter o aplauso das pessoas que estão à sua volta, pode não ser visto por eles, mas a Bíblia diz que haverá recompensa e que essa recompensa, ela é uma recompensa imperdível. Ninguém pode roubar de você, ninguém pode tirar de você. Mas veja, ninguém pode tirar de você, mas você pode perder a sua coroa. Você pode perder o seu galardão a partir das suas atitudes, porque aquilo que recebemos de Deus, nós não podemos melhorar de maneira alguma, porque Ele já nos deu de maneira excelente. Mas a gente pode depreciar aquilo que Deus nos deu, a gente pode prejudicar aquilo que Deus nos confiou. A gente não tem o poder de melhorar o ministério que Deus nos confiou, mas a gente tem o poder de estragar as coisas que Deus tem na nossa mão e nós vamos prestar conta disso. Mas se você é alguém que trabalha para Deus, escute bem, 1 Coríntios 15, 58, a Bíblia diz que o nosso trabalho não será em vão no Senhor. Se você é alguém que trabalha para Deus, a Bíblia diz, digno é o obreiro do seu salário. E isso não é só em termos materiais, não é só nesse mundo, mas também no porvir. A Bíblia inclusive diz, meus irmãos, que quando
nós estivermos dando esmolas, que quando nós estivermos ajudando o pobre, ou que quando nós estivermos orando ou exercendo a nossa espiritualidade, a gente não deveria se preocupar com os olhos das pessoas, a gente não deveria se preocupar com o reconhecimento das pessoas. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que vem oculto nos recompensará. A Bíblia diz também que aquele que dá um copo de água para um profeta, ou aquele que abençoa um dos pequeninos, de maneira nenhuma isso será tirado dessa pessoa no galardão celestial. Tudo que você faz para Deus, se você abençoa pessoas, se você faz diferença na vida das pessoas, se o seu ministério é badalado ou não, se o seu ministério é visto ou não, se as pessoas reconhecem ou não o que você faz, pouco importa. O que importa é que tudo que você faz para Deus será recompensado. O que importa é que aquilo que você fez, a fidelidade com que você fez será levado e ninguém pode roubar o que você fez. Aquilo que você construiu para Deus, ninguém pode tirar de você. E isso é algo maravilhoso. O galardão que Deus nos confiou é imperdível. E a última característica do galardão, ou dos galardões, das recompensas eternas, é que o galardão que Deus nos deu é por toda a eternidade. A recompensa que Deus nos dá é para ser usufruída por toda a eternidade. E isso é uma boa e uma má notícia. Talvez você diga assim, como assim pode ser uma boa e uma má notícia? Escute bem, quando nós pensamos na recompensa de Deus como sendo uma recompensa eterna, nós estamos querendo dizer que nós vamos usufruir do resultado do nosso trabalho por toda a eternidade. As decisões que são tomadas no tribunal de Cristo, o galardão que nos será oferecido, é um galardão eterno. Isso quer dizer que essas decisões que serão tomadas no tribunal de Cristo jamais serão revistas. Se nós tivermos o galardão, as recompensas daquilo que fizemos neste mundo, nós vamos usufruir por toda a eternidade. E é muito provável, meus irmãos, que naquele dia a gente talvez chegue à conclusão de que poderíamos ter trabalhado mais, de que poderíamos ter feito mais para poder usufruir mais. Só que nós não teremos a oportunidade, porque o trabalho ao Senhor que gera a recompensa não é feita na eternidade, ela é feita nesse tempo. Por isso que Jesus diz em João capítulo 9 que nós deveríamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite logo vem que ninguém pode trabalhar. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que o que vier para as nossas mãos para fazer, temos que fazer conforme a nossa força, porque para a sepultura onde vamos, não há obra, nem ciência, nem sabedoria alguma. Isso não quer dizer que não haverá mais atividade depois na eternidade, mas significa que as recompensas, os galardões terão se findado para sempre. Isso significa que aquilo que nós vamos receber será a nossa medida por toda a eternidade. O que fazemos terá recompensa eterna. Você vai usufruir da sua recompensa por toda a eternidade. Pense, por exemplo, que se a sua recompensa for grande, se a sua recompensa for maravilhosa, você vai experimentar isso por toda a eternidade. Isso jamais será arrancado de você. Mas, por outro lado, se a sua recompensa for pequena, se a sua recompensa for irrisória, você também vai usufruir dessa recompensa por toda a eternidade. Você não terá oportunidade de trabalhar, de ter novas recompensas. A Bíblia não diz sobre galardões depois da eternidade, de construídos depois da eternidade. A Bíblia não diz de recompensa de trabalho depois da eternidade. A Bíblia fala a respeito de usufruir. Na eternidade nós vamos usufruir as recompensas daquilo que fizemos por meio do corpo. Por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, que nós seremos julgados por aquilo que fizemos por meio do corpo. Que corpo? Esse corpo aqui, por meio deste tempo. Portanto, nós temos esta fração de tempo não para definir só aonde passaremos a eternidade, mas como passaremos a eternidade, de que maneira vamos usufruir de tudo isso que Deus nos confiou. E esse é um chamado, meus irmãos, que tem duas implicações. Primeiro, tudo isso que eu disse, todas essas questões
das recompensas eternas deve trazer para a gente pelo menos 2 pensamentos muito claros. Primeiro, nós vamos prestar contas a Deus daquilo que fizemos no nosso corpo, daquilo que fizemos. E veja, nós não prestaremos conta em relação aos ministérios dos outros, não será comparado, não será levado em consideração o que tem 10 e o que tem 4, o que será levado em consideração a fidelidade. Nós prestaremos conta da nossa ação, da nossa omissão, nós prestaremos conta da motivação com que fazemos as coisas, prestaremos conta diante de Deus. E a segunda questão é que devemos trabalhar enquanto é tempo. Se você tem a oportunidade, você só tem essa vida para trabalhar para Deus. Você só tem essa vida para gerar recompensas eternas. Você só tem essa vida para desfrutar, para poder gerar os galardões que você vai desfrutar por toda a eternidade. Por isso é importante, meu irmão e minha irmã, que você atente. Por isso que é importante você se lembrar do que Jesus falou. Trabalhe enquanto é dia, porque a noite logo vem que ninguém pode trabalhar. Esse é o tempo para a gente trabalhar para Deus. Esse é o tempo para a gente ser instrumento de Deus para transformar pessoas, para impactar pessoas na questão eterna. Esse é o tempo para a gente trabalhar para Deus. Esse é o tempo para a gente construir para a eternidade. E o que fazemos aqui vai ter pesos e consequências eternas, que poderão nos alegrar e vamos desfrutar isso. E eu fico pensando, meus irmãos, como isso é sério. O que nós fazemos aqui tem peso eterno. O que fazemos aqui tem recompensa eterna. E por isso que a Bíblia diz, correi de tal maneira que você possa alcançar o prêmio. Por isso, meu irmão, eu quero terminar com uma história, pensando a respeito dessa questão da eternidade, pensando a respeito dessa questão das recompensas. Eu quero te lembrar, meus irmãos, que nem sempre as recompensas virão neste mundo. A recompensa virá na eternidade. Há muitas pessoas que servem a Deus, que fazem as coisas e que não têm um reconhecimento. É como a história de 2 missionários que estiveram no campo por mais de 20 anos, servindo a Deus. E depois de mais de 20 anos prestados na obra missionária, na obra de missões, eles decidem então voltar para a sua cidade, eles decidem então voltar para a sua família. E no caminho, enquanto estavam ajeitando as malas para viajarem para casa, eles estavam então imaginando a recepção que a igreja faria, a recepção que as pessoas fariam por conta de todo o trabalho prestado. E então eles entraram no avião com aquela expectativa, sobretudo o pastor, com aquela expectativa de que quando chegasse na sua terra, de que quando chegasse na sua casa, as pessoas fariam uma festa, reconheceria todo o trabalho, afinal de contas, uma vida dedicada ao ministério. Mas quando ele chegou, ele teve uma surpresa muito desagradável. Ninguém aplaudiu, ninguém bateu palma, ninguém esteve lá para recebê-los, ninguém esteve lá para fazer festa, não haviam faixas em homenagem a ele. E aquilo trouxe uma profunda tristeza ao coração daquele homem, daquele missionário. E ele chegou em casa e disse para sua esposa, olha, eu acho que eu vou desistir de tudo. Eu estou muito desapontado com Deus, eu estou muito desapontado com a obra do ministério, estou muito desapontado com a Igreja de Cristo. Eu não sei se eu vou continuar, eu não sei se eu vou ter ânimo para dar continuidade ao meu ministério. E aí ele disse para a esposa, você que é alguém que é uma mulher de oração, uma mulher que está diante de Deus, pergunte para Deus, por que aconteceu isso? Por que a gente chegou em casa e não aconteceu nada? Por que não teve nenhum tipo de reconhecimento? Por que a gente trabalhou tanto para Deus e não para o Senhor, para Ele, e não tivemos nada que nos justificasse, que levasse em consideração aquilo que a gente fez? E a mulher disse, eu vou orar, vou perguntar para Deus. E aí então ele saiu para dar uma volta e a mulher orou. E quando ele chegou, ele disse para a mulher, você orou a respeito daquilo que eu disse? E a mulher disse, eu orei sim. E aí, então, o homem perguntou, e Deus respondeu? Ela disse, ele respondeu. E aí, aquele homem, então, fez a pergunta, e o que foi que Deus respondeu? Em defesa ao fato de que a gente chegou aqui e não teve nenhuma festa, não teve nenhum reconhecimento. Ao que a mulher respondeu, ele me respondeu sim. E o que o Senhor me disse para te dizer é que você ainda não chegou em casa. Deixa eu dizer uma coisa.
nós ainda não chegamos em casa. O dia que nós adentrarmos o portão celestial, o dia que nós estivermos diante de Cristo, todo o trabalho que você fez será recompensado. Como disse Hebreus capítulo 6, verso de número 10, Deus não é injusto para deixar ou para permitir que o nosso trabalho, que o nosso amor pelos outros não sejam recompensados. Deus há de nos recompensar. A Bíblia diz, meus irmãos, que as aflições, as privações, as coisas deste tempo presente não são para comparar com o peso de glória que Deus tem preparado para cada um de nós. Se vale a pena trabalhar para Ele, vale muito a pena. Aliás, eu quero dizer que é a única coisa que vale a pena. E sabe por quê? E com isso eu encerro. Tudo que você construir nesse mundo, títulos, casas, carreira, tudo que você construir, tudo que você tiver neste mundo vai ficar neste mundo. Você não vai levar absolutamente nada, mas tudo que você construir para o reino, tudo que você fizer com impacto eterno na vida das pessoas, tudo que você fizer para Deus, você vai ser recompensado. E eu termino com um texto de Apocalipse capítulo 14, verso 13, que diz assim: bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. No dia que a gente partir, a única coisa que nós vamos levar é o que fizemos para Deus. E isso nós vamos apresentar. Que mãos você vai apresentar diante de Deus? O que é que você vai ouvir diante de Deus? Será que você vai ouvir aquelas palavras tão maravilhosas? Bom e fiel servo, foste fiel ao pouco, sobre o muito te colocarei, entra para desfrutar aquilo que o seu Senhor preparou. Ou você vai ouvir da boca de Deus: mau e negligente servo, devia ter usado o que eu te dei, devia ter usado o talento, devia ter usado as oportunidades. Que nenhum de nós tenha o desprazer de chegar diante de Deus de mãos vazias, quando Ele nos deu tudo pela sua graça. Ele nos deu todas as condições para que possamos trabalhar para Ele. Naquele grande dia, meus irmãos, nós receberemos coroas. E essas coroas, diz a Bíblia, tem uma figura muito linda no Apocalipse. A Bíblia diz que todos aqueles que receberam coroas, que são recompensas pelos seus trabalhos, a Bíblia diz que eles se dobraram diante do trono e pegaram as suas coroas, que são coroas de prêmios. A coroa, que no grego significa coroa, aquela coroa que eles davam para atletas que venciam as corridas. Pegaram essas coroas e colocaram diante de Deus, que tinha a sua coroa, e a coroa de Deus, a coroa de Jesus é diferente. Não é a coroa de prêmio, é a coroa real, é a coroa de senhorio. E todos aqueles homens, todas aquelas pessoas pegaram as suas coroas e depositaram diante do Cordeiro, como que num reconhecimento de que tudo que nós fazemos para Deus, ainda que nós fazemos para Deus, tudo isso só é possível por causa da graça. É como diz Paulo: todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Tudo que você faz para Deus e que tem recompensa eterna é a graça de Deus que te possibilita fazer. E é o reconhecimento de que sem Ele, como diz a Bíblia em 1 Coríntios 3,5, nossa capacidade não vem de nós mesmos, nossa capacidade vem de Deus. Ele já nos deu tudo. Nós só precisamos de disposição para usar as ferramentas que Deus nos deu, para usar aquilo que Deus nos confiou. Eu te convido a baixar a sua cabeça e orar comigo nesse instante.